Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Na semana que se passou, nós tivemos o acampamento Shalom, a temporada de jovens. Acho que alguns aqui participaram, né? Eu tenho certeza que foi muito bom a temporada, amém? Valeu, galera, muito bom. E nessa semana que se passou, o palestrante foi o nosso mensageiro de hoje também. Pastor Augusto Meck está junto com a pastora Nami. Eu vou pedir para eles ficarem de pé só para vocês saberem quem que são. Uma salva de palmas. Obrigado. Pastor Guto e a Nami estão na igreja Holiness de Pompeia já há alguns anos, onde tem atuado em vários ministérios, né? O pastor Guto também é membro da diretoria da nossa denominação, a diretoria da convenção. E ali ele tem a função de ser o diretor de missões da nossa denominação, né? Os nossos irmãos aqui da Igreja da Liberdade, que fazem parte do Ministério Ponte para Missões, já tem contato bastante com ele, porque é em contato com ele que a nossa igreja também tem buscado dar apoio aos nossos missionários que estão naqueles lugares que estão no mapa aqui, nosso templo. Aliás, fica um lembrete, toda vez que você entrar na igreja e olhar para aquele mapa, vamos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que estão batalhando naqueles países. E para mim é um grande prazer, eu estou super feliz de receber vocês, porque somos amigos de longa data. E quando eu ainda era um jovem servindo no acampamento Shalom, eles foram os pastores responsáveis na nossa dominação. Passamos muitos anos. E, irmãos, uma coisa que eu quero passar para vocês sobre o pastor Guto, teve uma temporada em que acho que era uma temporada de jovens também. E ali eu vi que haviam vários jovens que ainda não tinham aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aquilo me pesava muito no coração. Poxa vida, Senhor Deus, falta poucos dias para acabar a semana. E será que não daria, né? Será que o Senhor não pode ajudá-los a conhecer a Jesus? E quando eu compartilhei essa minha preocupação com os outros jovens da equipe, o pessoal não concordava com a minha visão. Falava, não, para quê? Está tudo super bem, a temporada está super boa, o pessoal está curtindo, né? Está alegre, e isso que é importante. E ali eu fiquei mais triste ainda. Falei, será que só eu que estou com esse peso, né, no coração? Numa das noites, num culto, palestrante pregando, eu estava sentado lá no fundo, me sentindo meio isolado, mas orando para aqueles jovens lá. Quando eu estava ali orando, me sentindo sozinho, uma pessoa chegou do meu lado, era o pastor Guto. Colocou a mão no meu ombro e começou a orar junto comigo por aquelas vidas. E naquela semana, aqueles jovens que ainda não tinham aceitado Jesus, aceitaram. Mas o que mais me marca foi o coração de pastor dele, de ter essa sensibilidade, de chegar para um jovem, orar junto com ele e encorajá-lo a servir ao Senhor e orar pelos jovens. Até hoje, devo muito a você, por ser pastor hoje também, e por isso é uma grande alegria te receber, Guto. Vamos vir aqui, quero orar por você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de termos o pastor Guto conosco, nosso irmão querido de caminhada. E hoje, Senhor Deus, nesse amor fraternal que permeia o nosso culto, queremos estar com corações abertos, queremos estar desarmados para ouvir do Senhor através da vida dele. Que o Senhor o inspire com o teu Santo Espírito, que a tua palavra esteja clara na vida dele, que a tua vontade também possa estar clara para ser ministrada aqui no nosso culto. Abençoa ricamente, Senhor Deus, esse momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Que alegria poder estar aqui na Igreja da Liberdade.
Obrigado, agora Pastor Kengo, né? Pelas boas lembranças. Nós tínhamos um desafio também, né? A gente era tão magro que a gente falou, vamos ver quem que vai chegar aos 50 quilos primeiro. 50, hein? Aí eu ganhei. Muito bem. Quero agradecer à igreja pela confiança, né? Pelo convite também do pastor Takashi. Pastor Takashi, Miyuki, Aya, Emi, estão lá no Shalom, trabalhando de uma forma, assim, excepcional, gente. Eu sei, eu já fui diretor do acampamento, eu sei o quão desgastante é fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E graças a Deus, eles servem ao Senhor ali, e com muita alegria, com muita disposição, e tem o apoio aqui desta igreja, né? Tanto é que essa semana algumas mulheres daqui foram lá para ajudar na cozinha também, né? O pastor Takashi é tão esperto, levou a sogra, né? A mãe da Miyuki, Kumiko, também estava lá ajudando, a Ieda, né? Nossa gratidão mesmo, né? Se eu ainda tivesse menos de 50 quilos, teria atingido essa semana a meta. Outra gratidão que eu tenho para a Igreja da Liberdade, que já foi citado também, é o Grupo Ponte para Missões, que tem sido assim um dos principais parceiros do Departamento de Missões, né? A gente é muito grato e nós sabemos que na verdade, a igreja que tem contribuído, que tem ajudado a questão, principalmente financeira dos missionários. É sempre uma preocupação para a gente, né? Além do trabalho, claro, mas o sustento deles sempre nos preocupa, e a Igreja da Liberdade, através do Grupo Ponte para Missões, tem nos dado um super apoio, nós somos muito gratos. Amém. Nós recebemos lá em Pompeia o senhor Takashi e a Hilda, né? Eles chegaram muito bem lá. A gente tinha marcado de ir também à casa deles, mas a gente teve contato, a gente acabou jantando com um casal que depois testou, né, positivo para Covid, e a gente só deixou ali um presentinho lá na porta da casa deles, né? Mas retornando agora, a gente vai lá na casa deles, eles já estiveram no culto, nós os recebemos e prometemos cuidar muito bem do casal, né? Enviados aqui da Igreja da Liberdade. Bom, chegando aqui à nossa palavra, uma pergunta que aparece na Bíblia. O que você tem nas mãos? Deus uma vez perguntou isso para Moisés, lá no Antigo Testamento. Antes mesmo dele ser aquele grande líder que ia libertar o povo da escravidão lá no Egito. Mas Deus chega para Moisés e fala assim, o que é isso em suas mãos? Aí o Moisés olha para a mão dele e fala assim, é uma vara, né? É só uma vara, né? E Deus fala assim, então, jogue-a no chão. E ela se transformou então numa serpente, né? Se acontecesse isso agora, a minha esposa seria a primeira a sair correndo, né? Mas assim, acontece algo inimaginável, a partir de uma simples vara, né? E quando ele pega pelo rabo aquela serpente, ela se transforma novamente numa vara. Deus escolheu uma coisa tão comum, a gente pensa, uma vara, né? Mas para demonstrar o seu poder. A partir dali, Moisés, ele se sentiu assim, puxa, Deus é realmente poderoso, né? Algo pode acontecer aqui. Então, Moisés se torna aquele grande líder que vai liderar a saída do Egito, né? Toda aquela história que a gente já viu em filmes, vocês já viram muitas e muitas pregações. Uma outra ocasião, através de um profeta, o profeta Eliseu,
é perguntado para uma senhora viúva: o que você tem em casa? O que a senhora tem em casa? É interessante que ela fala assim: nada, exceto, né? Nada, exceto um jarro de azeite, né? Então, às vezes a gente tem alguma coisa, mas não tem nada, né? É igual adolescente, abre o armário, assim, aquelas meninas, né? Tem um monte de roupa, olha, não tem nada para vestir hoje, né? Tá? Mas assim, mas no caso lá era pouquinho mesmo, né? Da viúva. Tanto é que ela fala assim: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. E aquele pouquinho de azeite é multiplicado. E ela pode pagar as suas dívidas, e ela pode sobreviver através daquele pouco. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente começa a ver alguns personagens que passaram por situações provavelmente assim muito próximas, né? Não tá assim registrado que foi perguntado, mas tem uma mulher chamada Dorcas, no Novo Testamento, se vocês quiserem depois conferir, está em Atos 9, 36 a 39, né? Não é nosso assunto, é só para citar. Mas Dorcas era uma senhora que costurava. Ela tinha agulha e linha em suas mãos. E com aquilo, ela fazia roupas para quem não tinha condições de ter. E o nome dela está registrado ali na Bíblia, como alguém que, com o seu talento e com a sua agulha e linha, abençoou muitas pessoas. Infelizmente, ela é citada na hora que ela morreu, né? Então, alguém lembra dela, o que tinha acontecido, o que ela fazia. Mas então vamos entrar no nosso texto hoje, está em João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Esse é o principal texto. É um texto muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre esse texto, né? Eu vou sair uma única vez desse texto para ir para Marcos, se não me engano, mas é referente à mesma situação. João 6, 1 a 14. E nos outros 3 evangelhos, algo que foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João: o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes realizado por Jesus. É um milagre que impressiona muito e que toca o coração das pessoas, porque atinge um grande drama da humanidade, que é a escassez, a falta de comida, que vem acompanhada de falta de solidariedade, de empatia, de amor. Milhares de pessoas estão ali no deserto. Não havia um sistema de som, não havia comida, não era dia de festa, mas era um dia em que as pessoas tinham separado para ouvir Jesus, porque souberam que Jesus estaria aqui naquele lugar. Mas não tinha conforto nenhum, não havia cadeiras. Mas eles foram ali, na aridez do deserto, para ouvirem um homem, que diziam ser o Messias, todos no propósito de receber algo de Jesus. Nesse contexto, cerca de 5.000 famílias. A Bíblia fala 5.000 homens, né? Então eu vou mais ou menos trabalhar nessa questão aí. 5.000 famílias para ouvir Jesus no deserto. Aparentemente, não levaram provisão. Então veio um sério problema logístico no ministério de Jesus. Multidões que buscavam o pão da vida, o pão que desceu do céu, naquele momento padeciam, necessitavam do pão da terra, da comida, do alimento.
E em João 6,5, já no nosso texto, Jesus olha para um dos discípulos, chamado Filipe, e faz uma provocação. Onde compraremos pão para este povo comer? E se você ler o texto, depois você vai perceber que Jesus já tinha algo em mente. Estava fazendo uma provocação com Filipe. 5.000 homens, vamos dizer lá, mais 5.000 mulheres, as esposas. E sendo assim bem, né? Porque judeu tem muito filho, né? Mas considerando que tem um só, já dá 15.000 pessoas. No mínimo, 15.000 pessoas num deserto. E Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Se eu estivesse no lugar do Filipe, eu ia falar assim: como assim? Comprar pão? Para esse povo todo? Mesmo que tivesse uma padaria lá, não seria suficiente para produzir tanto pão na hora, assim, para tanta gente. Quando a gente está diante de uma questão, de um problema, nós que somos humanos, bom, pelo menos, né, eu começo a pensar em 1000 soluções. Né? Acho que principalmente os homens começam a pensar: podia fazer isso, podia fazer aquilo. Né? E se... como que a gente vai resolver? Bom, agora a gente vai dar uma olhada lá em Marcos, porque João não fala isso. Marcos 6, 35 e 36. Alguém tem uma brilhante ideia. Né? Marcos 6, 35 e 36 diz assim: já era tarde. E por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha a solução dos discípulos. Dispensa o problema. Manda o problema embora. Se o problema é o povo que está passando fome, manda eles embora. Vocês acham que é algo que Jesus aceitaria passivamente? Se o problema é o povo, manda o povo embora. Aliás, os discípulos tinham essa mania. As crianças chegavam perto de Jesus e os discípulos: essas crianças estão atrapalhando, manda elas embora. Não foi a primeira vez que a brilhante ideia dos discípulos foi dispensar o problema. Mas foi uma das reações. E talvez a gente também, né? Em algum momento da vida, a gente acaba tendo atitudes assim. Só que a questão aqui não são coisas, são pessoas. Assim como no caso deste povo, assim como no caso das crianças, são pessoas. E pessoas não podem ser simplesmente descartadas. Pessoas não são descartáveis. Pessoas precisam ser acolhidas. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas precisam ser atendidas. Jesus sabia exatamente o que ia fazer. Mas ele faz aquela provocação a Filipe. Onde é que a gente vai comprar tanto pão assim para essa multidão? Voltando lá para o texto de João, no versículo 7, outra atitude muito humana, né? Eu não diria errada, tá? Eu acho que é muito razoável, mas é uma atitude bem humana. Filipe começa a fazer cálculos.
Aí ele fala assim, Filipe lhe respondeu, versículo 7, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse o seu pedaço. E o que seriam 200 denários? Um denário é a diária de um trabalhador braçal. Então, se você pegar aí mais ou menos uns 1.300 e dividir por 30, né, 200 denários hoje daria aí em torno de R$8.000, multiplicado, né, pela diária, hoje, R$8.000. Quantos pães você compra com R$8.000, Tampi? É especialista aqui nos cálculos, né? É mais ou menos, está R$1 um pãozinho por aqui, em São Paulo? Está mais? Então, mas aí você pega R$1, dá mais ou menos, né? Eu fiz um cálculo lá para o interior, dá mais ou menos R$1 cada pãozinho, tá? 8.000 pães, isso? 8.000 pães, ok. Só de homem tinha 5.000 pessoas. Porque naquela época, né, e não briguem comigo, é coisa daquela época, mulheres não eram contadas e crianças não eram contadas. Então, a Bíblia diz 5.000 homens. E eu estou colocando aqui um mínimo mesmo, de 15.000 pessoas. 8.000 pães, realmente o cálculo de Filipe está correto. Né? 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não dá. Essa conta não fecha. Nós estamos diante de um problema muito grande. E aí vem uma outra questão, que está no versículo 9. João 6,9 diz assim, aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ó, precisava de comida. Aparece um rapaz oferecendo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mesmo naquela época, era um lanchinho de menino, de criança. Porque não pense num pão francês. Pão de cevada é quase um sembei, assim, sabe? É um negocinho pequenininho, seco, duro, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Um rapaz sem nome. Provavelmente, tentando olhar o contexto, filho de uma mãe bem zelosa, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o mais importante, esse menino tem um coração doador. Essa é a história do milagre conhecido e do menino desconhecido. Ele não tem nome. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João se preocuparam em anotar o nome desse menino. Aí está um rapaz. Talvez porque era tão pouca comida, né? Ele falou assim, vai dar nada isso aí. Esse rapaz, esse menino, que a gente também não sabe exatamente a idade dele, mas provavelmente abaixo de 12 anos, né, por ser tratado como menino. Eu fico tentando imaginar o começo do dia. Né? Agora é só imaginação, tá? Esquece um pouco a teologia. É uma questão de interpretação, algo que eu
tento olhar com o coração para o texto bíblico. Aliás, essa é uma dica, né? Quando você ler a Bíblia, não veja somente as letras. Tente sentir o contexto, os aromas, né? A temperatura, os sentimentos que aquilo envolve. Um menininho com o bentozinho no meio do povo. De manhã, a mãe dele, muito zelosa, preparou o bentô, né? Uma marmitinha, né? Se é que ele foi sozinho, né? Mas assim, filho, leva isso aqui, né? Porque eu acho que vai ficar tarde. Sabe aquele conselho de mãe? Mãe não é assim, né? Mãe é especialista nessas coisas, né? Se a mãe fala que você vai passar fome, você tem que levar um lanche, se você não leva, você vai passar fome, né? Pode estar um sol, um céu aberto, se a mãe fala assim, leva o guarda-chuva, porque vai chover, né? Ela sabe mais do que a central de meteorologia, tudo, né? Porque se você não levar o guarda-chuva, você vai se molhar. Filho, leva o casaco. Mãe, está 40 graus, né? Leve, porque você vai passar frio, tá? Então, mãe tem umas coisas assim inexplicáveis. E essa mãe desse menino preparou o lanchinho do menino. E esse menino, no meio da multidão, com seu bentozinho. Lá no interior a gente chama de embornal, né? É uma sacola assim ao lado, de pano. Ele poderia pensar algumas coisas. O que ele poderia pensar? O que ele tinha, dava só para ele. Então era justo que ele comesse sozinho os 5 pães e os 2 peixinhos. Olha, peixinho, não é peixe, né? Peixinho está no diminutivo, sei lá se é um lambarizinho, né? 2 peixinhos, 5 pães de cevada. Dava para fazer 2 sanduichinhos de peixe, né? E 3 pãezinhos com epa, né? Vocês conhecem pão com epa? Lá no interior a gente come pão com epa de vez em quando. Aquele que você abre assim e fala, epa, cadê o recheio? Né? Só tem pão. Então, mas tinha recheio só para 2, né? 2 pãezinhos. Bom, o que ele tinha foi dado a ele, por sua mãe. É justo que eu coma sozinho. Ele poderia pensar nisso. Outra coisa que ele poderia pensar. Se os outros não têm o que comer, a culpa é deles. Eles não foram precavidos o suficiente. Eles não pensaram direito ao sair de casa. Então, se eles estão com fome agora, o problema é deles. Ele poderia pensar isso. Outra coisa que ele poderia pensar, que os discípulos já tinham pensado, 5 pães e 2 peixinhos não são suficientes para essa multidão de pessoas, então eu vou ali no meu cantinho e vou comer o meu lanchinho. Né? Bom, eu acho que muitos pensariam assim. Você, o que pensaria? Teu bentozinho ali, reservado. O seu problema está resolvido. Eu amo minha mãe. E está tudo certo. Eu vou voltar para casa todo feliz. Vou dar um beijo na mamãe e falar assim, mamãe, estava tão gostoso. Mas o povo lá ficou com fome. Bom, esse jovem rapaz sem nome não ficou pensando essas coisas. Ele tinha um coração aberto para doar. Ele estava disposto a dar tudo o que tinha. O jovem sem nome deu tudo o que tinha nas mãos de Filipe, um dos discípulos de Jesus. E eu fico imaginando também essa cena, dele apresentando isso para Filipe. Olha,
eu trouxe esse lanchinho aqui, eu posso compartilhar ele, né? Coraçãozinho de menino, coraçãozinho puro, um coraçãozinho doador. Felipe dá uma olhada assim naquele lanche e fala para Jesus, manda o recado para Jesus. O que é isso para tanta gente? Quando eu olho para esse menino, eu vejo ele respondendo à pergunta: o que você tem nas suas mãos? O que você tem em suas mãos? Naquele momento, ele tinha aquele lanchinho. E era tudo que ele tinha. Era o melhor que ele tinha. Aquele menino sabia mais sobre excelência do que muitos adultos. Aliás, quando eu penso em excelência, eu penso em coisas simples. Um dia, quando eu era pastor em São José dos Campos, nós levamos um ônibus para um projeto Asas de Socorro. Lembra, Rosinha? Uma igreja pequenininha, mas enchemos um ônibus para ir para a missão Asas de Socorro, um projeto de 3 semanas, um projeto missionário, e aquele ano foi no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é um dos lugares mais necessitados do Brasil. Dizem que há mais miséria no Vale do Jequitinhonha do que no sertão nordestino. Porque no sertão nordestino ainda existem muitas ações de ONGs, de governo e tal, mas no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, não chega muita ajuda. E fomos lá, um projeto, e estávamos no total, né, com outros pessoas de várias cidades do Brasil, estávamos em mais ou menos 200 pessoas. E lá divide em grupos de mais ou menos 50 e cada um vai para um vilarejo. E eu sempre que fui para esses projetos, eu pedia para Deus, eu quero ir no pior lugar que existir, né? Porque eu gosto de poder realmente chegar lá, tentar ajudar a fazer alguma coisa. E realmente fui para uma cidade chamada Fruta de Leite, né? Não havia uma rua asfaltada, era um vilarejo. E a escola que nós dormimos, não tinha vidros nas janelas e tal, e o fogão era a lenha. E existia um grupo de senhoras que estava lá cozinhando para nós. Que delícia! Aquela comida mineira, feita no fogão a lenha. Coisa mais deliciosa do mundo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Depois das refeições, tinha uma mulher que lavava as panelas. Eu não sei se você já teve a experiência de lavar uma panela depois de usar no fogão a lenha. No Shalom, às vezes, tem essa experiência, né? Mas aquela panela está toda cheia, né, de fuligem, tudo que gruda, é terrível. Mas aquela senhora lavava as panelas, e depois que ela terminava, ela deixava assim no sol, né, nos galhos de árvores, assim pegando sol. E aquelas panelas brilhavam. Parecia assim, sabe, metal cromado e polido. Mas brilhava muito, 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 e aquilo me chamava a atenção. E eu fui conversar com ela. E eu perguntei, como que a senhora consegue deixar essa panela brilhando desse jeito? E ela, com toda a simplicidade do mundo, ela disse, meu filho, eu não sei, na verdade ela falou, meu filho, né? Aquele sotaque mineiro. Eu não sei fazer o que vocês fazem. Vocês estão andando aqui, falando de Jesus, ensinando a Bíblia para as pessoas. Eu não sei fazer isso.
Mas eu coloquei no meu coração uma coisa: eu vou ajudar eles. Então eu vou preparar a melhor comida possível, para que eles fiquem fortes, para que eles possam andar aqui pela cidade e também pelos sítios que haviam ali. A gente fazia tudo a pé. Eu quero que eles estejam fortes, para poder suportar, né, o trabalho do dia. E depois, eu quero limpar essas panelas, porque eu quero preparar numa panela bem limpa. Então toda vez que eu vou lavar uma panela, eu vejo aquela panela toda suja, toda preta por fora, por dentro às vezes também. E eu olho para a panela e digo: panela, hoje você vai brilhar. E ela gastava muito tempo. Não eram uma ou duas panelas, eram muitas panelas. Ela gastava muito tempo. Mesmo sabendo que daqui a pouco ela ia colocar aquelas panelas no fogão a lenha de novo. Mas ela fazia questão de fazer aquela panela brilhar, porque ela queria entregar a melhor comida, a comida mais limpa, mais saborosa, para que nós, missionários de tempo parcial ali no Vale do Jequitinhonha, pudéssemos ter força para trabalhar. Essa mulher me lembra muito esse menino, porque esse menino também, na sua simplicidade, ele entrega o que tem. Então, eu diria a você, e digo isso para mim sempre: nunca pense, eu não tenho nada. Ou, nunca pense, o que eu tenho é insuficiente. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, e Deus te deu recursos. Pode parecer pouco, mas quando é entregue nas mãos de Jesus, isso faz toda a diferença. Nós cantamos aqui um hino: tudo entregarei, tudo entregarei. Mas quantas vezes nós temos retido dons, talentos, recursos, que poderiam ser entregues nas mãos de Jesus e aquilo ia multiplicar tanto, e seria sim suficiente para a demanda que Jesus tinha. Deus usa muitas vezes o mínimo nas nossas vidas para abençoar o máximo de pessoas. Você só tem que colocar nas mãos de Deus. Eu vou contar mais uma historinha. Eu gosto muito de contar historinhas, né? O pessoal que estava no Shalom lá ouviu muitas historinhas, né? Aliás, eu tenho... Desculpa, né? A sexta vez que vocês estão me ouvindo essa semana, né? Quem estava na temporada. Mas eu ouvi uma vez um testemunho. E... um testemunho não, uma história, né? E a história era a seguinte. Havia uma senhora muito simples, que era analfabeta. Ela não sabia ler nem escrever. E um dia ela estava na sua igreja e o pastor pregou sobre algo assim: entregue o seu talento ao Senhor. Algo que você, né, que Deus colocar na sua vida, entregue ao Senhor e tal. E ela ficou pensando: mas eu não tenho nada, eu não sei nada. Eu queria tanto evangelizar, mas eu sou analfabeta, seria uma dificuldade muito grande. E ela orou ao Senhor, pedindo: Deus, tem alguma coisa que eu possa fazer? E aí, creio que o Espírito Santo deu uma grande ideia para ela.
E ela foi lá na igreja, na secretaria da igreja, e perguntou: tem daqueles folhetinhos de evangelismo aí? Ah, tem um monte, está parado aqui, a senhora pode levar o tanto que quiser. Geralmente nas igrejas tem bastante, viu? Lá em Pompeia também, sábado retrasado lá, eu falei: gente, vamos zerar esse negócio aí, pode levar, né? Mas assim, e ela pegou um monte e saiu toda feliz. Qual era a estratégia? Ela era diarista, trabalhava na casa das pessoas fazendo limpeza. E tinha que ir de ônibus. E aí ela pegava o ônibus e meio que estrategicamente, né? Ela observava assim as pessoas, quem estava sentado mais próximo à janela lá, e ela sentava ao lado no corredor. E logo que ela sentava, ela pegava um folheto, né? Lembre-se que ela era analfabeta, né? Ela pegava um folheto e ficava lá olhando o folheto, assim. Aí olhava para a pessoa sentada ao lado e falava: por favor, você poderia me ajudar? É que eu sou analfabeta. Você pode ler isso aqui para mim? Aí a pessoa pegava, né, uma senhora tão simpática: claro, eu vou ler. Aí a pessoa se autoevangelizava, né? Porque tinha ali um plano de salvação. E ela fez isso todos os dias, por muitos e muitos anos. Toda vez que ela pegava um ônibus, ela encurralava alguém ali na janela. Pode ler para mim, porque eu sou analfabeta, eu não sei ler e tal. Ela não sabe estimar quantas centenas, talvez milhares de folhetos entregues. Mas um dia, já na sua idade avançada, ela estava com o coração assim, grato, porém, ela orou ao Senhor e disse assim: Deus, olha, eu fiz o que o Senhor pediu. Por décadas eu fiz o que o Senhor pediu. Mas sabe, Deus, eu não vi nenhum fruto do meu trabalho até hoje. Porque pessoas no ônibus sempre mudam, e eu também mudava de linha, eu mudava de ônibus e tal. Eu nunca mais encontrei aquelas pessoas, eu nunca vi um fruto do meu trabalho, um fruto sequer. E naquela semana, chegou na igreja dela, diz que era uma igreja grande, um pregador, um conferencista, um evangelista, assim, de ter já, né, ganho milhares de pessoas para Jesus. E ele começa a sua pregação dizendo: irmãos, eu sou fruto de evangelismo. Um dia eu peguei um ônibus. E uma senhora sentou ao meu lado e me entregou um folheto evangelístico, um plano de salvação. E ela pediu para eu ler porque ela era analfabeta. Eu nunca mais vi essa mulher. Mas aquele folheto e aquela atitude tocaram profundamente no meu coração. A palavra de Deus entrou em meu coração, em minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus. E a partir daquele dia, eu me consagrei. E eu disse para mim mesmo: eu vou viver a minha vida para proclamar este evangelho da salvação. E aquela senhora estava ali sentada. No final do culto, ela o procurou. Em qual cidade aconteceu isso? Qual ônibus foi? Em qual ano foi isso? E tudo confirmava. E aquela senhora pôde ver um fruto que tinha produzido outros milhares de frutos. Sabe, irmãos, quando nós confiamos nas mãos de Deus, aquilo que é
que está ao nosso alcance, aquilo que está nas nossas mãos. Isso pode impactar multidões, mesmo que você não perceba. Mesmo que você ache que aquilo lá não valeu nada. Eu já fiz muita entrega de folhetos. Eu já recebi folheto jogado na minha cara, assim, ó, amassado e jogado na minha cara de volta. Mas também já conheci uma pessoa, eu tenho um conhecido, um pastor, que sabe como que ele se converteu? Ele estava pensando em se matar, em suicídio. Jovem, totalmente perdido, andando cabisbaixo na rua, decidido a acabar com a sua própria vida. Cabisbaixo, e ele encontra um folheto, um papel amassado no chão. Por acaso ele pega aquele papel, desamassa ele e começa a ler. Um folheto evangelístico, um plano de salvação. Que alguém rejeitou, amassou e jogou no chão. Mas antes disso, alguém entregou para alguém. A gente não consegue entender a dimensão disso. Então esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes pode acontecer na sua vida. Uma palavra que você lança, uma oração que você faz por uma pessoa, por um amigo, por um jovem. Uma palavra de vida, um simples folheto entregue, pode fazer muita diferença. Você só tem que colocar nas mãos de Deus. Por causa do nosso tempo, a gente não vai até o final, né, da multiplicação dos pães. Você conhece a história. O que aconteceu ali? Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, apresenta ao Pai, agradece e começa a distribuir. E aquilo não acaba. Cestos e cestos. Multidão sendo alimentada. E ainda sobra vários cestos. Mais que o suficiente para algo que parecia ser insuficiente. Qual o segredo disso? Coloque nas mãos de Deus. Você tem um dom, você tem um talento, você tem um recurso que Deus tem indicado para você abençoar alguém. Coloque nas mãos de Jesus primeiro. E isso vai render muito fruto para o reino. Quando eu era pré-adolescente, eu li esse texto de Deuteronômio 16, 16 e 17. E foi um texto que me chocou muito. E que mudou a minha vida. Deuteronômio 16, 16. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Vou repetir. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Eu disse para Deus, Deus, eu não quero me apresentar ao Senhor com as mãos vazias. Eu não tenho praticamente nada. E eu lembro que eu fui conversar com a tia Rosa Tanaami, esposa do pastor Coso, na época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu perguntei, tia Rosa, o que eu devo entregar para Jesus? E ela disse, entregue a sua vida.
Amém. Eu entrego. E a partir daquele momento, eu resolvi que eu iria viver para o Senhor. Naturalmente, como jovem, às vezes eu esquecia desse propósito, mas Deus sempre me trazia de volta. E um desses momentos de trazer de volta, nós estávamos num barco lá em Manaus, em direção ao encontro das águas. E um amigo chamado Rosinha me fez uma pergunta. Assim, do nada, né? Típico dele. Se você soubesse que ia morrer daqui a pouco, olha a pergunta, né? Lá no meio do rio, se você soubesse que ia morrer daqui a pouco, e pudesse ver o filme da sua vida, o que você veria? O filme da sua vida mostraria que você viveu para servir a Deus e as pessoas? Ou você veria uma vida totalmente egoísta, vivida só para você? Eu falei, que é isso, Rosinha? Né? Aqueles momentos em que a gente acha que vai escapar de Deus, aí vem alguém, usa até o Rosinha para isso, né? Tá. Que bênção. Irmãos, eu não sei como está o seu coração nesta manhã, mas eu sei que essa igreja é uma igreja que tem um coração muito doador. Eu sei disso. E é por isso que a gente tem muita gratidão. Mas pense você agora, o seu coração, a sua vida. E tenta imaginar Deus perguntando para você, o que você tem nas suas mãos? Tem algo que você está retendo para você e que poderia abençoar outras pessoas? Tem alguma coisa que você poderia fazer? Eu te garanto que se você colocar isso nas mãos de Jesus, isso vai multiplicar muito, e muito, e muito. Um pequeno lanche, um bentozinho de uma criança alimentou uma multidão despreparada. E eu vou arriscar dizer uma coisa que a Bíblia não mostra. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que não era só aquele menino que tinha comida ali na multidão. Eu acho que tinha mais gente com comida, só que a comida estava escondida. Não é possível, no meio de tanta gente, todo mundo despreparado. Mas sabe, todo mundo comeu do lanchinho do menino. Porque era algo que havia uma mão de Jesus e o coração de um menino sem nome. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque hoje nós olhamos para o coração deste menino, que nem o nome foi registrado, e que cujo milagre é conhecido em todo o mundo. E obrigado, Senhor, porque toda a multiplicação dos pães e dos peixes só aconteceu porque havia uma pessoa que não reteve só para si.
Que sejamos essa pessoa, Deus, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso círculo de amizade, dentro da nossa escola, da faculdade. Que sejamos essa pessoa que coloca nas tuas mãos. E certamente o milagre vai acontecer. Ó Deus, sustenta, Senhor, a vida de cada um aqui. Abençoe muitas e muitas outras pessoas através de cada um aqui. E que dessa forma, o seu nome seja honrado e glorificado, não o nosso. Que a tua graça, a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, ó Deus. E que dessa forma, Senhor, todos nós sejamos um missionário onde estivermos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passei 4 minutos, me perdoe.